Olá, amante do terror. Corujas são naturalmente animais carnívoros. Algumas espécies comendo peixes, roedores e algumas até mesmo outras aves. Mas a espécie que eu vou falar aqui hoje é bem mais perigosa do que o comum. Imagine-se acampando dentro de uma floresta fechada. Você e mais 5 outras pessoas que estão te acompanhando. Um acampamento comum até então. Uma fogueira, alimentos, barracas, natureza, tudo aquilo que um acampamento geralmente tem. Olhando as árvores, você vê várias corujas em cima dos galhos. Não dá para ver os olhos nem os bicos, mas você imagina que seja por causa da escuridão. Então, decide ignorá-las. Uma das pessoas que estava junto de você decide ir até a floresta dentro para fazer as suas necessidades. Só que essa pessoa está demorando muito mais tempo do que ela disse que iria demorar. E quando você pensa em ver o que aconteceu, o grito dessa pessoa ecoa pela floresta, pedindo socorro. Você e os outros 4 vão ver o que aconteceu, seguindo a direção dos gritos. Mas o grito parece mudar de direção quando pareceram estar chegando perto. E depois de muito tempo, parece que vocês finalmente iriam conseguir chegar até onde a pessoa estava. Mas quando percebem, não há absolutamente ninguém ali. E para piorar, os gritos pararam abruptamente, dando espaço ao chirriar de corujas que vem de várias direções ao mesmo tempo. Esse chirriar, de repente, começa a se transformar em um som muito parecido com uma risada. Os 5, contando com você, apontam as lanternas para as corujas nos galhos das árvores e descobrem que não dava para ver os olhos e nem os bicos, não por causa da escuridão, mas porque elas não tinham olhos. E no lugar do bico tinha uma boca humana com dentes humanos e tortos. Aquele chirriar agora era uma risada macabra, como se elas estivessem rindo da tamanha tolice de vocês por terem acreditado que quem estava gritando era o seu amigo. De repente, as corujas abrem voo em direção a vocês com intenção assassina. Apenas você consegue escapar. Correndo sem rumo pela floresta, você tropeça em alguma coisa. Então, você vê e descobre que o que você tropeçou era o corpo dilacerado de quem estava gritando, cheio de marcas de mordidas de dentes humanos. De repente, o barulho dos gritos e risadas acabam por um instante, mas não demora muito tempo para que você comece a escutar os gritos de socorro dos seus amigos mortos se aproximando cada vez mais de onde você está. Não há tempo para pensar. Você apenas corre e de algum modo consegue escapar. Contando a história para o guarda local, ele se surpreende que você conseguiu sair vivo e começa a te contar sobre as criaturas que atacaram você e os seus amigos. Ele as chama de Smiling Owls, as corujas sorridentes. Smiling Owls, também chamadas de All Things, as coisas na forma de coruja, são seres carnívoros que, como o próprio nome diz, são muito parecidos com as corujas. As principais diferenças físicas entre elas e as corujas são os bicos e os olhos. Elas não têm olhos e o bico, na verdade, é uma boca com lábios vermelhos e dentes tortos parecidos com os de seres humanos, mas também bem finos. Não se sabe como elas conseguem enxergar. Talvez seja um processo muito parecido com os morcegos. Talvez elas usem a ecolocalização para saber onde as suas presas estão. E falando nisso, outra diferença dessas para as corujas comuns é que elas não comem animais pequenos, elas buscam presas grandes. Não precisa ser exatamente um ser humano. Se elas estiverem com fome, qualquer coisa serve. Elas sempre atacam em bando, mirando em pontos vitais para que a sua presa não tenha chance de escapar. Elas cercam ela em meio às árvores e a atacam de todas as direções. Claro que elas não são invencíveis, caso contrário elas não andariam em bando. Mas é justamente por elas atacarem em conjunto que a sua morte é quase certa. Porque enquanto você mata uma, as outras estão devorando a sua carne até que você perca tanto sangue que fica inconsciente. E se acertarem algum ponto vital, você não tem chance alguma de defesa. Os dentes dela são muito mais eficientes que bicos, pois permite que elas mordam com muito mais precisão e arranquem uma maior quantidade de carne da presa, não precisando ficar bicando.
E o fato de não ter olhos permite que elas não sejam afetadas pela claridade ou escuridão, mas claro que elas preferem a escuridão, pois assim podem confundir melhor a sua presa. E como elas conseguem sentir se está de dia ou de noite? Não se sabe ao certo, mas imagino que os seus corpos podem sentir a luz, assim sentindo quando está escuro ou quando a luz está fraca, como a luz da lua. Mas a habilidade que é mais conveniente para as Smiling Owls é uma habilidade relativamente comum entre os caçadores sobrenaturais. Já vimos isso no Siren Head, Wendigo, SCP-939, que é a habilidade de mimetizar vozes. Elas conseguem imitar vozes como papagaios fazem, mas a diferença é que a imitação é perfeita, já que papagaios conseguem apenas repetir o que foi falado. Já as Smiling Owls conseguem imitar a voz em si, parecendo modificar as suas cordas vocais. E elas não apenas conseguem imitar vozes humanas, mas também os sons de outros animais. Mas o que dá a entender é que as suas principais presas são humanas, já que elas preferem mimetizar a voz das últimas presas que elas mataram. Geralmente o que as corujas comuns fazem é chirriar, que é este som. Mas o que as Smiling Owls fazem depende. Enquanto elas estão no estado neutro, o som que elas fazem é esse. Mas quando estão atrás de uma presa, este som se mistura com gargalhadas bizarras que aterrorizam qualquer um que escute. Então, uma dica: se ouvir alguém pedindo por ajuda em meio às árvores e logo em seguida ouvir um som parecido com este que está tocando agora, fuja.